Um outro princípio, uma outra ideia muito importante aqui dentro da hidrostática é o chamado princípio de Pascal. O que é que diz o princípio de Pascal? Ele diz que se eu aplicar uma pressão em um certo ponto do fluido, essa pressão vai se distribuir igualmente a todos os pontos do fluido. Então, por exemplo, se eu olhar essa figura no lado esquerdo aqui do slide, na parte inferior, imagine que você tenha essa ampola, certo? E esses 4 furinhos aqui embaixo, que tem as setas nas diagonais, representariam aberturas por onde o fluido escoaria, e esses tampões aqui são rolhas, por exemplo. Na parte de cima, você tem, nesse pescoço aí, você tem um êmbolo. Então, se você empurrar o êmbolo para baixo, como está representado na figura com a seta em amarelo, você vai aplicar uma pressão que vai atingir esse fluido azulado aí, ou esverdeado, no interior da ampola. Então, se você fizer isso, você pode aplicar uma pressão tal que a pressão chegue ao fluido e esse fluido aplica uma pressão também nessas 4 rolhas aqui. E aí você vai observar que, numa condição ideal, sem atrito com ar, etc., você vai ver as 4 rolhas saindo simultaneamente. Esse poderia ser um experimento, né, para mostrar o princípio de Pascal, a atuação do princípio de Pascal. E na figura à esquerda, na parte superior, você tem, de forma esquemática, o princípio de funcionamento do chamado elevador hidráulico, aquele do posto de gasolina que consegue erguer os carros para trocar o óleo, etc., né? Então, do lado esquerdo, você tem um êmbolo de área menor, A1, e você faz atuar uma força F1. E, na mesma figura, do lado direito, você vai observar um êmbolo de área maior, A2, e aí, embaixo desse êmbolo vai ser sentida uma força F2. Ou seja, o lado esquerdo desse desenho superior aí, à esquerda do slide, vai representar a aplicação daquela força pelo operador, que no caso seria o frentista que vai trocar o óleo. Então ele pisa num pedal, que ali faz aplicar com isso uma certa força. Essa força se distribui ao longo de todo o fluido e atinge a parte inferior do êmbolo de área 2, conseguindo erguer com uma pisada um carro de quase 1 tonelada. Então isso não é mágica, isso é apenas um reflexo, uma consequência do princípio de Pascal. Porque para o caso do êmbolo menor, você vai precisar de uma força menor para erguer. Agora vamos fazer uma brincadeira científica. Veja esses vasos comunicantes aí no slide. Então você observa que cada um desses vasos comunicantes tem abertura diferente, né? Então, nitidamente o vaso comunicante 3, onde está associado à base 3, ele comporta um volume maior de água. Então a pergunta é, se você olhar para a base de cada uma dessas aberturas, ou seja, o fundo de cada uma dessas aberturas, nas posições 1, 2 e 3, em qual delas a pressão hidrostática vai ser maior? Ou a pressão total vai ser maior, melhor dizendo. Em qual delas a pressão total sentida na base, nas posições 1, 2, 3 e 4, no fundo de cada abertura dessa, a pressão vai ser maior. Então dê pausa no vídeo agora, coloque no papel a resposta que você acredita e depois que você já tiver anotado, bote o vídeo para rodar novamente. Pronto, você já voltou aí no vídeo, você já botou sua resposta no papel, então talvez você possa ter pensado, não sei se já tinha desmistificado isso na época ainda no ensino médio, mas se isso não foi bem compreendido, esse é o momento. Que a gente é tentado a pensar que na posição 3 a pressão total seria maior, justamente porque o vaso comunicante na região 3 ele comporta mais água, comporta um volume maior de água ou de outro fluido que você coloque aí. Então, a nossa intuição diria que a pressão total na região 3 seria maior, mas isso não é verdade, isso não é mágica, não tem nenhuma incoerência.
Basta lembrar da lei de Stevin, que nos diz o quê? Que a pressão hidrostática ela só vai depender, no caso a variação de pressão lá na base do recipiente só vai depender de quê? Da densidade do fluido que você colocou ali, da altura da coluna de fluido, ou no caso é um líquido, né? E do valor de G. Como nesses vasos comunicantes só tem um fluido, a densidade vai ser a mesma. Então isso não afeta, não implica em alterações na variação de pressão. O G é o mesmo. E o G ele só depende do local. Se o local é o mesmo, o G em tese, um campo mais ou menos uniforme, um campo gravitacional mais ou menos uniforme, você não vai ver diferença no valor de G. Então, a única coisa que poderia ser diferente para alterar a pressão aí total no fundo seria o quê? Justamente a altura da coluna de líquido. Como pelo desenho você observa que as 5 alturas de coluna de líquido são iguais, então não há diferença de pressão. Né? E também esses vasos comunicantes estão todos abertos, logo eles todos estão em contato com a pressão atmosférica. Então a pressão total na base seria o quê? Pressão atmosférica mais o ρGH de cada coluna de líquido. Como os ρGHs de cada coluna de líquido são iguais, porque o ρ é o mesmo, G é o mesmo e o H é o mesmo, e a pressão atmosférica a qual todos estão submetidos é a mesma, a gente conclui que a pressão é igual em todas as 5 posições. Esse é o chamado paradoxo hidrostático. Né? Outros dois conceitos que são importantes para a gente entender são de pressão absoluta e pressão manométrica. Para isso, comecemos pelo caso de um pneu de carro. Sabe que para que ele não fique murcho, ele precisa ter uma pressão maior do ar dentro dele, né? Maior do que a pressão atmosférica. E esse excedente de pressão em relação ao valor da pressão atmosférica é o que a gente chama de pressão manométrica. A gente vai estudar, vai entender isso bem direitinho mais à frente. Então aqui a gente tem na figura um pneu, né, à esquerda, na parte inferior esquerda, e na parte central inferior a gente tem uma bomba dessas de encher pneu normal. Né? E aqui a gente tem dois sistemas ou dois instrumentos que podem servir como manômetros, ou seja, para medir pressões manométricas. Na figura A mais à esquerda, você tem um certo fluido, pode ser um líquido ou um gás, nesse bulbo esférico aí mais à esquerda, que está a uma pressão, exercendo uma pressão que a gente quer conhecer. Né? E a gente observa também esses dois pontos A e B aí representados, são dois pontos na base desse tubo aí em U. Né? A abertura da direita está em contato com a atmosfera, logo esse ar atmosférico exerce uma pressão igual à pressão atmosférica. Então a gente também pode se perguntar quais são as pressões na base desse tubo em U aí, na região A e na região B. Né? Na figura à direita, a figura B, nós temos uma construção que você tem uma ampola emborcada, né, com fluido, com uma certa altura de coluna de fluido, e ela é em contato com o fluido na bacia. No caso, o fluido dentro da ampola e o fluido dentro da bacia são os mesmos. Né? Só uma curiosidade, uma construção dessa, semelhante a essa da figura B, foi utilizada pelo cientista evangelista Torricelli para encontrar qual é a pressão atmosférica. Seria, se aqui fosse ar, né, nessa região acima vazia, entre aspas, nessa ampola aí na figura B, se ali fosse ar, você teria que P procurado seria a pressão atmosférica. E Torricelli percebeu que a coluna de fluido que subia acima da superfície era da ordem de 760 milímetros ou 76 centímetros, quando utilizava o mercúrio. Daí porque você falar em 760 milímetros de mercúrio ou em 76 centímetros de mercúrio para valores de pressão atmosférica ao nível do mar. Aqui, aí nessa figura B, a gente representa dois pontos C e D que estão à mesma profundidade. Os dois estão na superfície desse fluido aí na bacia, em contato com a ampola. Pela lei de Stevin, a gente sabe que a pressão aumenta com a profundidade. Então, se você pegar dois pontos que estejam à mesma profundidade dentro do fluido, você vai observar que a pressão vai ser a mesma
para os dois pontos. Então, em C e em D, a pressão vai ser a mesma. Então, esse fato a gente vai usar daqui a pouco. Então, vamos começar o estudo de cada um dos manômetros, das figuras A e B, das representações A e B, começando pela representação A. Então, se a gente pegar, por exemplo, a pressão na base do recipiente na região A, você vai observar aqui. A pressão total vai ser a pressão da coluna de fluido, nessa tubulação em U, que está em cinza mais claro, e a altura dessa coluna de fluido é Y1. Logo, a pressão hidrostática vai ser ρ vezes G vezes Y1, que é a altura dessa coluna de fluido na região acima da posição A, né? Somada com a pressão exercida por esse fluido aqui que está na ampola esférica, que é uma pressão P que a gente quer encontrar. A isso nós vamos chamar de pressão absoluta, que é a pressão absoluta do fluido que está dentro dessa ampola e que a gente quer encontrar, né? Na posição B, a tubulação está aberta em contato com o ar, então acima da coluna de fluido tem a pressão atmosférica, que é a pressão que o ar exerce aí, somado com a pressão hidrostática, que depende da coluna de líquido, que está aí na nossa representação, né, que vai ser Y2. Então, a pressão hidrostática associada a essa altura da coluna de líquido Y2 vai ser ρg vezes Y2, né? Então, nós temos as pressões nos pontos A e B. Só que lembra daquele detalhe, se você pega dois pontos no fluido que estão à mesma profundidade, eles vão estar submetidos à mesma pressão. Logo, nós podemos dizer que a pressão em A é igual à pressão em B. Então, é só pegar as expressões dos membros direitos de cada uma das representações de PA e de PB, e aí a gente iguala, que é a terceira linha aqui das nossas expressões, né? Então, reorganizando, a gente pode isolar no membro esquerdo P menos P atmosférica igual a ρg Y2 menos Y1. Só que Y2 menos Y1 é o que a gente chamou aí no desenho de H, né? Então, assim a gente tem a representação de P menos P ATM é ρgH. Só que essa diferença entre a pressão absoluta desse fluido aí que a gente quer encontrar, que está na ampola esférica mais à esquerda, pela pressão atmosférica, é o que a gente chama de pressão manométrica, ou seja, o que você tem de pressão acima da pressão atmosférica, ok? E para isso a gente observa que para obter a pressão manométrica com esse manômetro, basta a gente descobrir qual é a diferença de altura entre as superfícies livres do fluido em cor mais clara, entre a posição mais alta e a posição mais baixa, sendo que a posição mais baixa está em contato justamente com o outro fluido que a gente quer encontrar a pressão, né?